Como eu havia falado na apresentação anterior, eu vou optar por gravação de videoaulas para mandar para o grupo de vocês, justamente por causa que no WhatsApp não há um consumo tão alto dos dados móveis de vocês. Então, gente, conforme o conteúdo programático que eu já mostrei em sala de aula, inclusive eu vou até mandar de novo, um dos tópicos é aquele relacionado à escolha da área para implantação de empreendimentos aquícolas. Nas aulas presenciais, antes da pandemia, nós falamos bastante sobre esse tema. Entretanto, por ter se passado bastante tempo, resolvi fazer um vídeo mostrando e levantando os principais pontos relacionados a este conteúdo. Para a escolha da área e implantação de empreendimentos aquícolas, existem vários critérios que deve-se levar em consideração. Dentre esses critérios, a água é o primeiro. Então, quando a gente fala de água para a escolha da área, a gente precisa levar em consideração dois pontos. Eu tenho que ter água em quantidade e água em qualidade. Vocês estão vendo com o professor Roger, na disciplina de limnologia, todos os parâmetros de qualidade de água necessários para se ter um bom desempenho no seu cultivo. Vocês estão conhecendo todos os parâmetros, estão vendo a relação entre eles e, ao mesmo tempo, estão aprendendo a manipular esses parâmetros de qualidade de água. É aí que entra o manejo de qualidade de água. Nós não vamos nos atentar a esse ponto, até porque não é o objetivo da disciplina, tudo bem? Mas vamos levantar algumas situações relacionadas à quantidade de água e também, não de uma forma tão detalhada, a questão da qualidade de água, tudo bem? Então, quando a gente fala em água, a gente tem que levar em consideração que existem águas superficiais e águas subterrâneas, né? Então, as águas superficiais, primeiramente, são aquelas formadas por rios, córregos, lagos, represas e açudes, como vocês estão vendo nessas imagens. Estão vendo aqui um açude formado depois da construção de uma represa, um rio e aqui um córrego que está bastante poluído, mas a gente vai falar disso daqui a pouco. E as águas superficiais, gente, ela tem algumas vantagens, né? Geralmente as águas superficiais são aquelas utilizadas para atender grandes demandas da população, desde o próprio consumo, da utilização dela para recreamento, para pesca, agricultura e entre outras atividades, né? Então a água superficial ela é utilizada para suprir grandes demandas da população. Além disso, ela apresenta uma grande vantagem porque ela se autodepura, ou seja, ela é capaz de restaurar suas características naturais. Isso causado principalmente pela relação de várias reações químicas de micro-organismos que estão nela, né? Então ela é capaz aí de se restaurar. Ela tem essa característica aí de resiliência. E também, gente, ela é importante porque a gente consegue identificar facilmente os possíveis poluentes que podem estar aí degradando esse recurso, que é um recurso bastante utilizado e, como eu falei, águas poluídas, elas não são indicadas para utilização na aquicultura. Então, a gente consegue identificar nas águas superficiais os principais pontos de contaminação, desde esgotos e até mesmo o despejo de efluentes agrícolas, que também pode ocasionar uma piora na qualidade de água. Ela apresenta algumas desvantagens, já até comentei anteriormente também. Quando poluída, é necessário a eliminação da contaminação dessa água, né? Então, para a aquicultura, na verdade, nem se recomenda usá-la quando ela está poluída. Já descarta aí a possibilidade de implantação de projetos aquícolas em que a água de rios estão poluídas, né? Então, por isso que é recomendada a utilização de áreas em que a nascente esteja dentro da propriedade. A gente tem que tomar cuidado quando utiliza esse tipo de água, porque dentro das estruturas de cultivo pode haver a passagem de peixes, de predadores para o ambiente de cultivo. E se entrar esses predadores dentro do ambiente de cultivo, a gente vai ter prejuízo.
Já as águas subterrâneas apresentam mais desvantagens do que vantagens. Primeiro, elas são pobres em oxigênio, tendo uma grande desvantagem aí, porque os organismos que vão ser cultivados necessitam desse suprimento, exigem bombeamento. Então, quando há o bombeamento, há o aumento de gastos de energia elétrica, isso daí vai encarecer principalmente o custo de produção e podem apresentar gás sulfídricos, ferros, enxofre, que vão aí dificultar o cultivo e servir de empecilho. Aqui, pelo menos em Santarém, em alguns pontos, a gente teve problemas de pH com a qualidade de água. Então, os meninos lá da companhia, eles sofreram bastante quando implantaram o sistema aquapônico, porque a um primeiro momento houve aí não sabiam que a água apresentava um pH baixo e os organismos acabavam indo a óbito. Então, a gente tem essas problemáticas relacionadas à água subterrânea. Então, aos aspectos técnicos relacionados à captação de água, a gente enfatiza da seguinte forma: a vazão requerida para a implantação de projetos aquícolas é de 8 a 10 litros por segundo para cada hectare de lâmina d'água. O oxigênio dissolvido tem que ser acima de 5 mg por litro. Acredito que o Roger já tenha enfatizado bastante isso com vocês. O pH na faixa de 6 a 8 e de preferência que a nascente seja dentro da propriedade, isso em águas superficiais. Um outro detalhe que deve ser levado em consideração quanto à captação de águas superficiais é a preservação das áreas marginais com a mata nativa. É o que a gente chama de áreas de preservação permanente ou APPs. Em caso de nascente, a área de vegetação nativa deve ser preservada em um raio de 50 metros a partir da nascente. Em caso de rios, a área de preservação permanente vai variar conforme a largura do rio. Essas informações a gente consegue tirar e estão inseridas, na verdade, dentro do novo Código Florestal. Tá bom? Então, deve-se evitar locais próximos a lançamento de efluentes, como esgotos. Além disso, deve-se atentar, principalmente para as áreas costeiras do Brasil, a variação do nível do rio, por causa do fenômeno de maré. Como vocês estão observando na imagem, aqui a encanação de captação está acima do nível do rio, porque no momento da construção, o engenheiro ou a pessoa responsável não atentou para o nível de rio na baixa mar, quando a maré está no seu nível mais baixo, sendo que aí, nesse momento, ele não consegue captar água para a destinação dela para os viveiros ou para os tanques de cultivo. Tá bom? Outro ponto importante também que se deve levar em consideração é o sentido do rio. O sentido do rio é importante no aspecto de localizar a captação e a descarga do rio. Como a gente consegue perceber nessa imagem, a captação e a drenagem elas estão localizadas em lugares completamente errados, pois a drenagem e a descarga do rio, a descarga do viveiro da água para o rio, seguindo o sentido que está mostrando aqui, ela vai passar novamente pela captação, ou seja, a água que ele está usando vai ser reutilizada novamente. Então isso acarreta uma piora de qualidade de água e os organismos podem sofrer aí com doenças e prejudicar o cultivo, levando aí a perda de lucro e rentabilidade dentro da propriedade. Eu acabei falando bastante isso para vocês na aula presencial, a respeito do cálculo da vazão das águas de córregos ou de rios pelo método do flutuador. Eu não vou entrar em detalhes agora, mas posteriormente posso falar de um vídeo mais detalhado. Eu estou colocando também para vocês um link de um vídeo explicando direitinho como o passo a passo para calcular essa vazão. Mas qualquer dúvida vocês podem estar postando no grupo do WhatsApp ou até mesmo no fórum que eu vou abrir daqui a pouco.